Hora de falar sobre o Cruzeiro, classificado para a final do Campeonato Mineiro. Decisão será no Mineirão, jogo único, Cruzeiro como dono da melhor campanha. Isso porque, na noite desse sábado, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre de novo. 2 vitórias. Tinha vencido na ida, venceu na volta. O triunfo desse sábado com gol de Caio Jorge, mais um do KJ. Mas a grande preocupação do sábado não foi nem com o resultado, mas sim com 2 atletas que saíram machucados. O Gerson no primeiro tempo e o Cássio no segundo tempo, ambos por conta de problemas no joelho. Resultado dos exames vai acontecer apenas nessa segunda-feira. A impressão dos dirigentes do Cruzeiro é de que não se trata de lesões graves e ambos devem estar à disposição para a final do Campeonato Mineiro, marcada para o próximo domingo. O adversário será conhecido nesse domingo, quando América e Atlético se enfrentam no jogo de ida. Entre esses times houve empate. Gerson sai aos 24 do primeiro tempo depois de uma pancada. O Cássio acaba saindo na etapa final. Descrever também a euforia do Tite depois da vitória contra o Pouso Alegre, parecia estar vencendo um baita campeonato. Isso reflete muito o atual momento do ex-técnico da seleção brasileira, bastante pressionado pela falta de resultados e também de desempenho. Você faz 1-0 com o gol do Caio Jorge, com uma assistência do Pereira, isso é importante para todos os jogadores, para vencer um jogo, que era a obrigação do Cruzeiro chegar numa final, e ainda pontuo como uma necessidade. E agora chegamos nesta, colocando todos os titulares, jogando em sequência, uma sequência absurda, tem que chegar na final e vencer o Campeonato Mineiro. Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas o Campeonato Mineiro, é possível avaliar a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que até agora é uma campanha vergonhosa, e ao mesmo tempo você torcer para o time ser campeão estadual. Se o técnico vai ficar, se ele vai sair em outro momento, ou se vai sair agora, isso aí é uma decisão que cabe à diretoria, né? É um ponto que você pode analisar à parte. Hoje o futebol do Cruzeiro encanta? Não. Tem muito que acontecer ainda? Tem. Está longe, inclusive, de ser um Cruzeiro que o torcedor vai confiar, que o torcedor vai para o estádio para ter aquele prazer, né, de ver o Cruzeiro jogando, de ter confiança de que o Cruzeiro vai chegar e vai vencer o Campeonato Mineiro jogando bem, porque está jogando bem, vai se recuperar no Campeonato Brasileiro porque realmente começou a jogar bem, mas eu, com sinceridade, não consigo. Vi muita não, né? Alguns torcedores falando sobre essa questão aí, principalmente em rede social, mas eu quero chegar aqui no final de semana e sair daqui com um título estadual, sabendo do que tem que representar esse título estadual, o tamanho dele. E depois, sim, aí voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. As situações que me preocupam neste momento: a comissão técnica, o planejamento hoje do departamento de futebol é de dar a vida pelo Campeonato Mineiro. Até tenho a impressão de que eles apostam que o Campeonato Mineiro vem um título, a chave vai virar de uma hora para outra. Eu acredito que isso vai acontecer, acho bem difícil. Mas que eles estejam certos e a gente esteja errado. Aqui, a gente quer o Cruzeiro vencendo, se recuperando no Campeonato Brasileiro, é parte de cima da tabela o tempo inteiro. Porque isso faz bem para o nosso dia a dia, para a nossa transmissão, para a nossa audiência. Eu já mostrei aí, esse discursinho aí que ficam de, na tragédia é que faz like, que não sei o quê. Vai sustentar uma semana inteira de programação com o time uma desnara para ver. O que é? A audiência é lá embaixo. Agora, quando o time está bem, a audiência vai lá em cima. Mas isso, se eu tiver que ter uma audiência zero e o Cruzeiro bem, eu estou fechado com isso. O Cruzeiro campeão, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e por aí vai. Isso aí não é o ponto principal da questão. Mas quando você vê o Tite ir para uma entrevista coletiva, falando sobre, o goleiro pegou muito, o time criou bastante, até criou para fazer mais gols, né? Mas, gente, do outro lado está o Pouso Alegre somente, né? Com todo respeito ao Pouso Alegre, o Cruzeiro tem que fazer pontos de vitórias em Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Mineiro criou não sei quantas oportunidades, tantos chutes de dentro da área. Gente, vamos dar o peso para esses jogos, o peso que eles precisam ter, porque senão a gente vai ficar em outro mundo, que não é esse aqui.
Isso aí é que chateia o torcedor, que deixa o torcedor pé da vida. Ouvir esse tipo de coisa não dá, gente. Estamos em 2026, todo mundo tem televisão para assistir jogo, para ir em estádio. Hoje o desempenho do Cruzeiro é muito abaixo. Os últimos jogos, eles não estão dando nenhum sinal de uma evolução mesmo. A gente tem que pensar algumas coisas para tentar enxergar algo positivo. Como eu falei aqui hoje, gol do Caio Jorge, isso para mim é um fator importante para um atleta que vem convivendo aí com dores. E mesmo assim já está na artilharia aí do campeonato estadual fazendo gols. Ia fazer gols também em campeonato brasileiro, mas por uma coisa ou outra não aconteceu. E precisa também, ele sabe, né, que precisa marcar em jogos do campeonato brasileiro. E um outro ponto, eu quero que o departamento de saúde do Cruzeiro, ele faça milagre aí nos próximos meses. Porque ver o Cruzeiro hoje aqui, e não adianta chegar na entrevista coletiva, e um outro ponto aí para quem fica aí no chat e tudo, né? Entrevista coletiva não é lugar de debate, né? Você faz uma pergunta, vem uma resposta e pronto, acabou. Não tem réplica, tréplica e por aí vai. Mas você vê, os jogadores tinham condição, mas para terminar o jogo do jeito que terminaram, né? E aí não é culpa do atleta, velho. Porque se eu sou atleta também e eu sou escalado, eu vou ter que jogar e vou querer jogar. Até o ponto em que você pode ter uma lesão. Véio. Ainda bem que temos um DM muito competente e que não estamos tendo lesões musculares, né? Mas mesmo assim, os traumas... Ah, Samuel, o trauma vem no treino. Vem, mas quando você está no jogo, você está mais propenso, né? E hoje aqui foram 2, velho. E Deus vai abençoar que não vai ser nada de mais importante, como a gente falou aqui há pouco. Então, o Cruzeiro, neste início de ano, o planejamento foi, e a gente já falou que foi errado, hein? O Cruzeiro está dando a vida para ganhar o Campeonato Mineiro. E apostando que isso vai trazer um novo cenário a partir do jogo do Flamengo. Tomara que aconteça. Eu vou torcer muito para que aconteça. Mas os sinais que estão sendo mostrados não estão dando certeza de que isso vai realmente chegar para nós. Tomara, repito, que a gente esteja errado e eu vou chegar aqui. Aliás, eu vou estar lá no Maracanã, hein? Poxa, realmente ser campeão mineiro trouxe um Cruzeiro aqui para o Maracanã que fez um jogaço, hein? Tomara. Nos resta, por enquanto, torcer e apontar os erros que vem acontecendo neste começo de temporada. Já falamos, vai fechar a janela aí, não vão chegar mais reforços e eu vejo um Cruzeiro ainda muito aquém e vai precisar de muita coisa para que a confiança seja retomada. Inclusive aí entrando um pouco na área aí do Valu, do Caio, eu tenho achado o Cruzeiro lento, além da conta. Pensava que isso fosse ser uma característica que pudesse até ser importante contra esse tipo de jogo, que vem equipes com bloco baixo, para você ter mais paciência para trabalhar. Mas o Cruzeiro tem sido muito lento na sua tomada de decisão e estamos vendo, principalmente contra equipes fechadas, o mesmo problema que a gente tinha em 2025, viu, Léo Campos? Domingo de folga e a retomada dos trabalhos. Deixa eu até conferir aqui. Eu acho que é segunda-feira. No press kit com certeza vai ter. Mas aí jogadores lá já liberados aqui. Domingo de folga, reapresentação. Dia 2, que é segunda, né? À tarde na Toca, isso mesmo. Aí o Cruzeiro treina até a definição, né? Tem que ver se vai ser sábado ou domingo. A princípio a data reservada no regulamento é sábado. Mas a TV que define tem transmitido mais jogos aos domingos, né? 18 horas, inclusive, o horário da TV Globo. Então vamos aguardar, mas é uma semana cheia aí na Toca da Raposa 2 a partir de segunda-feira. Antes aqui de fazer uma análise de tudo aí, Gerson e Cássio. O Gerson, uma situação talvez mais tranquila, não que o Cássio tenha tido um problema mais sério, os dois não devem ter aí nenhum problema para uma sequência. Talvez o Cássio um pouquinho mais de atenção ali, serão reavaliados, mas na primeira avaliação ali,
ainda no campo, né, vestiário, as informações são mais otimistas com a situação aí dos dois jogadores, Cássio e Gerson, que tiveram esses traumas aqui na vitória sobre a equipe do Pouso Alegre.